Olá, boa noite, você meu amigo, minha amiga, meu seguidor, familiar que me acompanha, que está aqui comigo, né, na rede social do Instagram. Hoje nós temos um encontro todo especial, né? Temos um encontro marcado com você, estudante do terceiro ano, você, estudante da rede pública estadual do Pernambuco, por que não dizer também do estado do Ceará e de quem necessitar, tá? Hoje nós temos o prazer de receber nosso amigo, o professor e técnico de Ciências da Natureza da Gerência Regional de Ensino do Sertão do Araripe, né, que se encontra sediada na cidade de Araripina também. Ele vai falar para nós, tem talvez não, tem com certeza mais propriedade para discutir sobre o Enem, discutir sobre essas necessidades, né, anseios e perspectivas, em especial para o ano de 2020, tá bom? Quero já mandar um abraço especial, né, aos meus alunos, né, lá da cidade de Herém, da Herém Bodocó, da cidade, né, de Bodocó mesmo, tá? Herém ABC, né? Hoje em especial a cidade de Bodocó completa 96 anos de emancipação política. Um abraço especial àquele povo que me acolheu tão bem, aos meus colegas de trabalho, professores, gestão da escola, né, aos alunos, tá? Quero mandar também um abraço especial à cidade de Argentina, colegas, professores, e dizer que já estamos aguardando aqui, né? Já estamos aguardando aqui o convite, né, para participar, o professor, né, Getúlio Júnior, que vai discorrer, né, sobre essa temática tão importante em dias atuais, em especial para você, né, aluno do terceiro ano, aluno, né, da escola pública, da escola privada, enfim. Seja qual for aqueles alunos que me acompanham, que me têm aqui como seguidor, né, na rede social, tá bom? Já estamos recebendo aqui o nosso parceiro Getúlio Júnior, estamos aguardando a configuração de tela. Getúlio, meu amigo, seja bem-vindo, um abraço. Dá para me ouvir? Professor, boa noite. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo em paz. Eu estava fazendo aqui a sala, né, abrindo espaço para a gente discutir, me apresentando, mas nada melhor do que você para fazer isso, tá bom? Eu quero dar o espaço para você fazer essas boas-vindas, né, dar sua palavra de abertura oficial. É com você. Professor, é sempre um prazer revê-lo, eu sempre digo isso quando reencontro, e atender a um convite seu para discutir um tema tão relevante para mim é uma honra, tá? Eu sou o professor Getúlio, eu gostaria de dar boa noite a todos vocês, em especial àqueles professores que, em contato comigo, pede, Getúlio, lembra lá de mim, na sua fala, e aí eu mando um abraço para todos os professores da rede, em especial da Rede Estadual de Pernambuco. Sou o professor Getúlio Júnior, sou biólogo e atualmente estou ocupando a função de técnico em Ciências da Natureza na Regional Sertão do Araripe. E para mim é um prazer discutir sobre um projeto de vida, porque acredito, e nas minhas falas com professores e estudantes, eu tenho dito que o Enem é verdadeiramente um projeto de vida para o estudante. E estar como professor e responsável por essa temática tão importante na rede, em especial na Regional Sertão do Araripe, o qual eu mando um abraço para a professora Itamara Ramos, que é a nossa gerente regional. Para mim é um prazer imenso. Então, professor, estamos aqui para falar juntos sobre o Enem. Muito bem, alguns amigos aqui estavam dando feedback de que meu áudio estava baixo. Eu queria, por favor, agora um retorno, se melhorou, né, ou não, certo? Eu reitero aqui também, né, as suas palavras, né, saudando a nossa gerente regional, Itamara Ramos. Ela se encontra, eu acho que ela até me permite dizer isso, né? Ela se encontra com um pai adoentado, né, pediu até orações esses dias, hoje mesmo, conversando, né? Pois muito bem. Né, dizer que a cidade de Bodocó hoje está em festa, viu?
né? A cidade de Bodocó hoje completou 96 anos de emancipação política, né? Já mandei meu abraço no início, muitas pessoas, né, não estavam ainda presentes, mas eu quero externar isso aqui publicamente, em especial as pessoas que me acolheram, aquela cidade bacana, humilde, simples, mas de um povo trabalhador e de um povo inteligente, viu? Eu estou bem, né, bem assessorado, graças a Deus. Que bom, professor. Getúlio, então, hoje o nosso tema é muito pertinente, né? O nosso tema hoje, né, sobre o Enem, em especial o Enem 2020, né, vamos discutir aí algumas demandas que alunos nossos, né, estão com dificuldade, estão sem saber como proceder, inclusive até diante dessa situação de isolamento social, de pandemia, coisas que a gente ia fazendo, né, no decorrer do ano, né, a gente ficou impossibilitado, e aí a gente ficou muito dividido entre, né, dar os conteúdos e tal, essa questão da carga horária. Então, esses projetos externos aí, né, eles ficaram um pouco mais de lado, tá certo? Mas ainda assim, né, consegui, né, o seu apoio e de tantos outros que estão, né, nos acompanhando aí através dessas lives de debate, para a gente trazer hoje e esclarecer um pouco dessas dúvidas sobre os programas de acesso às universidades federais, né, tirar alguma eventual dúvida, deixar bem claro também que a nossa live de 1 hora é pouco. Talvez uma outra dúvida dos alunos, dos colegas, dos professores que estão aqui conosco, possam passar e a gente não tenha tirado. Mas quem sabe será tema, né, consequentemente, de mais um encontro nosso. Tá certo? Sim. Pois muito bem. Eu queria, Getúlio, que você fizesse um breve resumo de como tudo começou o Enem, o que era o Enem antigamente, o que mensurava e o que se tornou o Enem hoje, né, como sendo essa principal porta de acesso, né, às universidades. Pronto. Professor, que bom. Eu gosto de contextualizar todo esse comentário e até dizer assim, que quando eu sou professor de biologia e falo muito de evolução. Se a gente olhar para a pandemia de 1918, que aconteceu lá, né, a gente não tinha esse recurso que a gente tem hoje aqui. Os estudantes têm contato o tempo todo, entra em contato, os professores têm se reinventado nas escolas para chegar até os alunos. A escola não parou, o prédio da escola é que está fechado, mas os professores têm se reinventado. O Enem começa em 1998 e a intenção do governo para a gente, naquele momento, é avaliar a qualidade do ensino médio, né? Quando a gente observa o histórico do Enem até os dias de hoje, é interessante, muito bacana analisar, porque a prova vem ganhando perfis diferentes ao longo do tempo, e aí em 2018 a prova completa 20 anos, então nós temos um marco, né? Nós começamos com uma prova com 63 questões em 1998, e a intenção do governo era simplesmente essa, avaliar a qualidade. Essa edição aí, de 63 questões. Fez a edição, né? Pronto. E aí é interessante que nós ganhamos, a gente evoluiu no sentido de avaliar os estudantes, nós crescemos enquanto avaliação, porque o simples fato de nós conseguirmos a isenção da taxa dos estudantes já foi um avanço muito grande, porque a gente não tinha no primeiro Enem. Então, nós evoluímos muito. Em 2018, nós tivemos um marco histórico, né? E em 2009, nós, então, acrescemos o MEC, presenteia a gente, enquanto cursista, na época, fazia Enem o tempo todo, né? Então, presenteia a gente com a teoria de resposta ao item. A prova passa a ter uma avaliação, uma metodologia avaliativa diferenciada. Isso também para a gente foi um avanço muito grande. E nos dias atuais, a gente pode perceber um aporte muito grande da avaliação. Hoje o Enem tem uma dimensão tão grande no Brasil que é tido como o maior vestibular do Brasil e o segundo maior vestibular do mundo, né? Então o Enem é considerado isso. E o Enem ampliou a porta de entrada para a universidade a partir dos programas que a gente vai conversar daqui a pouco. Nós ganhamos uma robustez na prova, no sentido de áreas de conhecimento, os estudantes se sentem mais à vontade, e as escolas estão trabalhando um perfil de currículo bem interessante, porque agora trabalha por área de conhecimento, então são 4 áreas de conhecimento, os estudantes fazem a prova de ciências da natureza e suas respectivas disciplinas, faz a prova de ciências humanas, de linguagem, de matemática, aí tem uma redação. Então,
a prova ganhou, ao longo desse processo, características que vêm favorecer a evolução, porque a educação evolui porque está na sociedade. Então, a sociedade evolui e a educação também evolui. Então, nós evoluímos de 1998 para cá, a prova ganhou uma robustez diferente. E essas características específicas da prova têm favorecido nós, enquanto professores, e o próprio MEC de selecionar candidatos, né, que a gente vai discutir isso mais profundamente quando eu for falar da teoria de resposta ao item. Muito bem. Então, eu acredito que até a reformulação de 2009 para cá é onde que o governo vai agregar, né, ao currículo a ideia dos programas, não é isso? Vai agregar Exatamente. O SISU, vai agregar o ProUni, né, o FIES, né? Pois muito bem. Aí, então, vamos fazer o seguinte, quem pode participar do Enem? Olha, é interessante que hoje os estudantes do ensino médio, né, os estudantes que estão concluindo o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, eles são um público-alvo do Enem, tá? Tanto da escola pública como privada, porque o Enem se tornou a porta de entrada para o ensino superior. Então, os estudantes em conclusão do ensino médio é o público-alvo. Mas qualquer pessoa pode participar do Enem, como treineiro, e os egressos do ensino médio também, eles podem participar do Enem. Então, o público-alvo são os estudantes da última série do ensino médio, porque o Enem não perdeu a característica de avaliar a qualidade do ensino médio. Uhum. É uma avaliação em larga escala, como qualquer outra, tem um objetivo de avaliar a proficiência dos estudantes. Ela foi acrescida dessa função de possibilitar o acesso ao ensino superior, mas ela não perdeu a característica de avaliar a qualidade. Então, os estudantes do terceiro ano, da última série do ensino médio, são o foco do Enem, mas aí os estudantes do segundo ano podem participar, os estudantes do nono ano podem fazer Enem, e os estudantes egressos, que já saíram, que não estão mais no ensino médio, que porventura não estão no curso superior, ou que estão e queiram fazer o Enem, eles também podem fazer. Então, a prova é muito abrangente e a gente pode ter esse público participando das versões do Enem, sim. Muito bem. Inclusive, as pessoas privadas de liberdade, né? Sim. Existe um calendário particular, né, que atende a eles, né, eles, que é o famoso PPL, né? Muito bem. É isso mesmo, Getúlio. Então, eu acho que é bom a gente começar a falar sobre, né, que para entrar nessas universidades federais, né, as instituições, né, os institutos, né, federais, os alunos precisam passar, né, por esses programas, né, precisa, né, atingir uma determinada nota, que a gente chama nota de corte e tal. Então, Getúlio, vamos começar pelo SISU, porque geralmente nessa sequência, né, depois da aplicação da prova, né, pode falar. Eu acho bem interessante, quando eu comecei a discutir com os estudantes em 2017, especificamente sobre o Enem, eu comecei a fazer uma pergunta: qual era o maior sonho dele, né? E aí muitos alunos, eu estive com mais ou menos 3 mil alunos desse tempo para cá, e muitos alunos diziam assim: professor, ou tinha dificuldade de relatar seu sonho, eu dizia: professor, mas nem sonho eu tenho. E aí eu tive que mudar essa pergunta, de qual é o seu maior sonho se você tem sonho, sim ou não? Sim. A maioria dos estudantes, na verdade, todos os estudantes têm sonho. Às vezes não conseguiram formalizar ainda. E aí eu começava a apresentar o SISU como uma porta de entrada, porque eu fui parte dessa realidade. Eu começo a falar da minha experiência. Então, o SISU é verdadeiramente um sistema de seleção unificada, tá? Que vai dar aporte aos estudantes, vai dar possibilidade ao estudante de, com a nota do Enem, poder ingressar no ensino superior nas universidades públicas do Brasil e nos institutos federais também. Então, o Enem, ele vai te dar, a porta de entrada é o Enem. Mas quando você pega a nota do Enem, você pode utilizar o SISU para ingresso na universidade. E esse ingresso vai te dar a possibilidade de construir o teu sonho. Então, eu tenho muitos colegas, o professor também tem, que hoje são médicos, são policiais, são, bombeiros, professores. Engenheiros, né, advogados.
engenheiros, advogados, que participaram desse processo. Então, hoje, o SISU é verdadeiramente uma das melhores opções para o uso da nota do Enem. Tá? E aí, professor, eu queria que você falasse da nota de corte dessa prova para os estudantes. Pode ser? Vamos fazer esse debate? Com certeza. Então, vamos relatar o seguinte, né? Primeiro, nem toda universidade pública, federal ou instituto ainda aderiu ao SISU, né? Isso é uma verdade. Sim, existe uma lista, né, que os alunos têm que ficar espertos, né, para quando eles forem pegar sua nota e utilizar, né, no sistema, diante da nota de corte, e Sim. perceber que, por exemplo, o SISU ele tem 2 edições por ano, né, uma no início de cada período letivo, por exemplo, né, e aí você vai usar a nota de corte que o aluno que você obteve, né, para os cursos pretendidos, né, diante da sua necessidade, diante da sua, do curso que você quer, do lugar de onde você provavelmente pretende ir, tem condições de ir, o aluno tem que perceber até isso. É realmente muito complicado, às vezes, a vida do estudante, em especial nesse período. O aluno de terceiro ano, ele vive sob pressão direta, né? Então, quando ele ainda nem se pega sabendo de todas essas coisas, como é que funciona, eita, estou diante da minha nota, como é que eu vou fazer para escolher um curso? Ou eu peguei hoje, esse ano, né, um aluno que diz assim, não vou fazer o Enem não. Vou fazer o Enem não porque eu ainda não sei nem qual o curso que eu quero fazer, ou eu ainda não sei onde eu quero fazer. Eu digo, mas isso não te justifica, rapaz. Tu faz o Enem, que tu pode fazer isso no primeiro ano letivo, a primeira edição do próximo ano letivo, pode fazer na segunda, né? Então, o que acontece? O aluno vai pegar essa nota, o aluno vai abrir o sistema, né? E aí, quando ele estiver diante do sistema, ele vai buscar, por exemplo, né? Ele vai buscar as universidades, primeira coisa. Das universidades que abordam, que têm, né, aderido ao SISU, ele vai buscar aquelas que atendem ao curso que ele deseja. Depois, ele tem que pegar e ver diante da localidade, vamos dizer assim, não queria sair do Pernambuco, eu sou pernambucano. Inclusive, Getúlio, tu tá falando do Piauí ou de Araripina? Estou falando do Piauí. Pois é, então, tem aluno que é do Piauí, tem aluno que é do Pernambuco, tem aluno que é do Ceará, e aí? Eu vou fazer minha pesquisa apenas para essas cidades, para esses estados, ou eu vou só, de acordo com o meu curso, procurar em estados próximos? Bom, a ideia da nota de corte, que a universidade, né, após o Enem, vai colocar para cada curso, é o que vai também determinar isso. O que acontece? O aluno diz, não, eu não quero sair do Pernambuco, vou ver onde eu posso fazer direito no Pernambuco. Então ele vai lá, procura as universidades que ofertam um curso de direito no estado do Pernambuco e vai observar as notas de corte. Diante da sua nota, da sua média geral, que inclusive nós vamos já discutir como é que isso é feito, né? Pega-se a soma, a média, né, de toda a pontuação das 5 áreas, né? Ciências da natureza, ciências humanas, linguagens de códigos, matemáticas e redação, e divide por 5, né? E aí, essa média geral que vai ser formada é aquela média, né, do aluno. Então, quando ele for colocar no sistema, no SISU, aquela nota, ele tem que perceber o seguinte, poxa, essa nota daqui, ela vai dar para mim ser atendido dentro das vagas ofertadas? Então, você tem que ter uma nota maior do que aquela nota de corte, né, que o sistema da universidade, que é a nota de corte que a universidade ofertou, para que você, diante de um prazo de uma concorrência de 4 dias, ou seja, em 4 dias as pessoas podem estar fazendo isso, né, acessando e vendo as possíveis mudanças, se vai elevando, né, a média de corte, porque só está chegando alunos com notas altas, enfim. Então, o aluno tem que observar exatamente isso. Você quer colocar mais alguma coisa? Diga lá. Alguém entrou aqui ouvindo o comentário, quando você estava falando, perguntando sobre como que ficará... Não, obrigado. Como que ficará o SISU, já que o Enem é em janeiro. Se eu não me engano, eu vi o comentário assim. Na verdade, eu gostaria rapidamente de conversar sobre isso. Nós vivemos uma incerteza muito grande. Primeiro, vocês sabem que nós estamos vivenciando agora uma enquete, vamos começar agora dia 20 de junho, que vai até dia 30. Né? Pronto, pode abordar isso aí mesmo.
Pronto, essa enquete, ela propõe os 2 Enems para esse ano, né, que para a gente também é uma novidade, que desde o ano passado, mas agora foi ampliado para o Enem digital, então a gente tem o Enem impresso e o Enem digital, tá? Então, o Enem impresso está sendo proposto para a gente, pelo MEC, 3 datas, na verdade, dezembro, janeiro e maio, não vou entrar em detalhes sobre essas datas. Então, o estudante precisa escolher entre essas 3 datas. Essa já que o governo deu a possibilidade, né, do aluno o governo escolher, mesmo, então ele precisa, né, é bom reforçar que o aluno precisa, né, dar a sua contribuição lá nessa votação. Isso. Então, o SISU, a gente também espera, né, orientações do próprio MEC, a gente também espera novas orientações de acordo com a escolha dos estudantes, na verdade vai ser uma consulta pública, a gente vai poder participar, se os estudantes escolherem dezembro, janeiro ou maio, que a gente possa, então, esperar esse calendário do governo ou esperar orientações do próprio MEC com relação ao SISU 2020, né? Então, na verdade, uma incerteza para o Enem de 2020, essa questão ainda está sendo discutida, nós, então, estamos, assim, muito ansiosos, mas uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que eu senti muito, quando nós encabeçamos as inscrições do Enem agora, no finalzinho, muitos estudantes dizendo que não vou fazer o Enem porque eu não sei como é que vai ficar. Então, veja, essa incerteza é por conta do período que a gente está vivenciando de pandemia, mas o Enem vai ter o Enem 2020, que seja em janeiro ou maio de 2021, mas a gente vai ter essa edição, e eu já alerto vocês a se prepararem, a ir no dia da prova, porque muitas vezes, Edson, a gente tem isso, o estudante faz a inscrição lá no processo, mas aí no dia, um desânimo, algo, acaba que... Às vezes vai no primeiro dia, não vai no segundo, né? E eu gostaria também, rapidamente, aproveitando essa fala, a incerteza que a gente tem sobre o SISU, a gente não tem uma certeza ainda como que o SISU vai, para essa nova edição agora, se portar, né? A gente espera orientações do MEC, e aí dizer para os professores, especialmente da nossa rede do Estado de Pernambuco, Edson, que nós recebemos uma responsabilidade muito grande, porque nós tivemos escolas com 100% de estudantes inscritos no Enem. Então, professor, nós temos uma responsabilidade muito grande. E os estudantes precisam saber e ficar bem à vontade, porque fazem parte de uma das melhores redes de educação do país, que é o Estado de Pernambuco. Digo porque faço parte e acompanho as escolas. Então, nós fazemos parte de uma das melhores redes de educação. Então, professores e estudantes, nós temos uma responsabilidade muito grande agora. Escolas que formaram 100% de inscritos no Enem estão de parabéns. E eu estou aqui para colocar isso e dar o meu abraço a cada um dos professores que se empenharam, da equipe gestora, dos estudantes que foram lá e fizeram e estão defendendo o seu projeto de vida. Mas dizer para vocês, estudantes, fiquem à vontade, porque nós trabalhamos na escola hoje, a avaliação Enem é uma avaliação de larga escala, tá? E a gente só trabalha, a escola não trabalha a avaliação como um recorte, simplesmente. Ela acaba que ganhando essa característica, muitas vezes, despercebida, mas a escola trabalha muito amplamente do que simplesmente o Enem, tá? A gente prepara o estudante para a vida, e o Enem é um recorte desse preparo. Tá? E também as outras provas. Então, a avaliação é um recorte do currículo, os estudantes precisam ficar bem à vontade, porque fazem parte de uma das melhores redes de educação. Desculpe ter tomado essa fala, é porque veio na minha mente, eu acabei foi muito salutar, viu? E olha, uma coisa importante aqui, né, às vezes perguntam, né, na live anterior, perguntaram assim, poxa, mas e o que fazer para o aluno não perder o foco, não perder, né, o ímpeto, né, de continuar, de estudar? Olha, muitos professores, né, têm se desdobrado, como você sabe disso, né? Todos nós, né, diante dessa situação, não foi só os alunos que foram pegos de surpresa, né? Verdade. Sem falar que tem muitos professores, né, que ainda têm suas limitações, suas dificuldades para as tecnologias, né, e isso dificulta, né, o processo. Mas, por exemplo, se dependesse, por exemplo, de apenas incentivo da nossa parte, pois nossos alunos com certeza fariam. Porque
pelo que eu conheço de você, pelo que eu conheço de mim, eu acho que eu posso falar de mim, eu sei o quanto que eu incentivo, o quanto que eu batalho, olha aí, a distância, a gente discutindo algo que é importante para eles, né, algo que importa. Eu sempre falo em sala de aula. Vocês sabiam que meu primeiro curso universitário, eu sou economista, meu primeiro curso, entendeu? Eu sou economista, mas fiz porque ninguém me falou, olha, descubra qual é a diferença do que é uma licenciatura para uma graduação, né? Na época o Enem realmente tinha outro contexto e tal, eu fiz o vestibular tradicional da URCA, né, da Universidade Regional do Cariri e tal, mas enfim, faltava muita informação, proximidade dos professores, coisas que hoje os meninos têm mais. Inclusive aí no Pernambuco, né, na rede integral, com a pedagogia da presença, né, proposta pelo professor Antônio Carlos. Então os alunos eles podiam aproveitar mais, poderiam conversar mais. A gente ainda vê muita resistência, sabe, de alunos e tal. Mas se dependesse da gente, do nosso exemplo, né, da nossa produção, da nossa criatividade, né, perceber que, por exemplo, o que importa não é passarmos 2, 3 meses isolados, sabe? O que importa mesmo é como que a gente vai sair desse isolamento. Se a gente vai sair preparado, se a gente vai sair, né, enfim, do jeito que entrou, tá? Então, só voltando... Professor, pode dizer. Tem uma pergunta aqui, qual a nota mínima para entrar no curso de nutrição em alguma faculdade? Da Rafaela Bezerra. Não, é Rafael. Então, é Rafael, né? É um aluno nosso lá da EREM ABC. Pode responder. Pronto. Então, Rafael, o curso, ele é de acordo com a universidade que está ofertando o curso. Né? Nós temos uma nota de corte, mais ou menos. Para nutrição, acredito eu, que já tenho visto em algumas universidades uma nota ali de corte de 550 pontos, eu não sei, 600 pontos até ali, é uma nota bem bacana para você já pleitear um curso de nutrição. Mas aí depende da instituição que você está concorrendo, né, dos estudantes que lá vão pôr suas notas e aí vai ajustando as notas, mas 600 pontos é uma nota bem bacana já para concorrer para nutrição em algumas universidades, sim. Pode, só complementando, viu, Getúlio, e respondendo a Rafael. Se você quiser anotar, Rafael, as coisas que são boas, a gente copia mesmo. Então, por exemplo, no site Descomplica, descomplica.com.br/SISU, você encontra um simulador. Né? Hoje mesmo eu estava verificando, simulador de notas. Você enviou para mim? A gente veio para tu, não foi? Então, o que acontece? Você que está interessado, por exemplo, em nutrição, né? Então você coloca lá, você faz um cadastrozinho rápido, né? Só com seu e-mail, seu telefone, nome e tal. Aí você... Isso. Então você coloca o curso pretendido, você coloca possivelmente suas notas. Agora é importante você fazer uma previsão real, né? Você não vai colocar... Eu lhe conheço, eu sei que você é um aluno muito bom, mas vamos ter um bom senso, né? Não vamos botar aí 900 em tudo, né? Nem vamos botar 200 em tudo, que eu sei que você não vai de um extremo desse a outro. Então, coloque notas razoáveis, vá simulando, entendeu? E aí você vai perceber aí provavelmente já a comparação com os anos anteriores. Hoje eu fiz várias simulações para ir tirando dúvida, né? E ele faz o comparativo com a universidade, as notas de corte daquela universidade do ano passado, da outra edição. Do ano passado, tá? Isso, O exatamente. Me Salva também, eu estou vendo aqui Valnei, também, lá da sala dele, de Rafael, inclusive, dizendo que o Me Salva também tem um simulador bacana do SISU. Então aproveita, né? Aproveita essa oportunidade, já que se está em casa ainda tem tempo, mesmo quando a gente retornar, vai fazendo, né, esses testes, essas simulações, tá? Lembrar que o SISU é aquela porta de acesso para você estudar, né, integralmente ou semi-integral nas universidades públicas federais. Exatamente. Tá? Agora vamos discutir um pouco sobre o ProUni? Pronto. Então, o ProUni, professor, é o programa Universidade para Todos, né? Tem uma característica muito bacana, bonita mesmo, né? É um programa do Ministério da Educação que oferece bolsa aos estudantes de forma integral e parcial de 50%, né? Isso, em instituições privadas. Então, imagine que você tenha passado para Direito, né, em uma instituição privada, com a nota do Enem, tá? E aí você não tem financeiramente condições de custear aquele curso. Então, você pode se inscrever no ProUni, né? O ProUni, você pode conseguir a bolsa, vamos dizer que a mensalidade seja R$800 para Direito.
Então, você consegue a bolsa de 100%, os R$ 800, ou você consegue a bolsa de 50%, né? R$ 800. Para isso, o aluno tem que atender alguns pré-requisitos, né? Acredito que você vai falar. Nota mínima de ponto, né? A gente pode se inscrever, o estudante, né, que conseguir no mínimo 450 pontos, na média das notas. Então, e não zerar a redação, né? Zerar a redação, que a redação é um dos requisitos que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Mas aí você é muito importante. Redação e tendo uma nota mínima de 450. Professor, se eu tiver 450, eu já posso pleitear o ProUni? Já sim, você já pode se inscrever, você está apto. 451, a gente pode. E se eu tiver 900 pontos? Também. Então, nota mínima de 450 pontos para a gente se inscrever no ProUni, e aí você vai cursar aquela faculdade que você até então, né, desejava próximo à sua casa, não sei, ou naquela universidade que você quer, mas é particular e você não está com condição de fazer isso. Então, você pode pleitear pelo ProUni, sim. Professor. Pronto. Vamos acrescentar mais coisas. O ProUni tem muito mais informações ainda do que o SISU, até porque vai, gerar uma divisão aí, não é a divisão em si, mas vai entrar em jogo bolsas, né, dinheiro, né, em troca de talvez isenções ou coisas, né, a nível governamental. Então, vamos lembrar o que você falou para todos nós, né? Nota mínima de 450 pontos, não zerar a redação. Para o aluno conseguir até 100% das bolsas, deixa eu pegar aqui, que eu até tinha anotado, para os alunos conseguir até 100% das bolsas, né, ele precisa, né, comprovar uma renda bruta mensal, ou seja, tudo que entra na casa, né, e dividido pela quantidade de pessoas, uma renda bruta de até um salário mínimo e meio por pessoa, tá certo? Tudo que entra na casa, dividido pela quantidade de pessoas que moram na casa, né, comprovar isso em até um salário e meio, para ele alcançar aí, provavelmente, a bolsa de 100%, tá? Para a bolsa parcial de 50%, né, a renda familiar bruta agora pode até chegar a 3 salários mínimos, né? E ainda isso, o aluno tem que atender ainda alguns pré-requisitos simples. Primeiro, ter cursado todo o ensino médio, né, completo na rede pública, não é isso? Ter cursado o ensino médio completo na rede particular em condição de bolsista integral. Por exemplo, um aluno muito bom, já trabalhei vários anos em várias escolas aqui no Ceará, e a gente tem muitos alunos integral, né? Bolsa integral, porque era um aluno bom e a escola, né, ganharia nome com esse aluno, você sabe, né? Ter cursado o ensino médio parcialmente numa escola pública e parcialmente numa rede particular, mas também, se esse 1 ano ou 2 anos que ele cursou na rede pública também tiver sido bolsista, né? Se essa pessoa for portadora de deficiência, né? E se ainda for o caso, né, de nós, professores, por exemplo, da rede pública de ensino, do nosso efetivo exercício, né, de magistério, se você quiser pleitear aí, né, e concorrer a vagas. Tá certo? Eu estou vendo o Valnei. Valnei, um abraço para você. Ele está perguntando se ser pobre ajuda, né? Realmente, as características socioeconômicas dos candidatos favorecem muito, né? A gente preenche lá uma informação socioeconômica para acessar os programas, mas, assim, de forma alguma, a gente vai olhar para isso como uma ferramenta para adentrar. Na verdade, é uma oportunidade para nós, da escola pública. Inclusive, professor, eu gostaria de abrir um parêntese para dizer que essa característica de abrir o Enem, a porta de entrada ser o Enem, e esses programas virem a crescer, né, essa formalidade do Enem deu à escola pública um referencial muito diferente. Então, nós ganhamos, assim, uma visibilidade e um progresso muito grande na escola pública a partir dessa intenção do MEC. Porque quando a gente observa hoje, muitos estudantes até migram da rede privada, tá, para vir para a rede pública de educação. Porque verdadeiramente essa oportunidade de ingresso no ensino superior a partir do Enem dos seus programas. Então, às vezes no último ano, né, da educação básica. A gente já tem isso, alguns estudantes se organizam lá, os pais se organizam para trazer os estudantes da escola privada
para a escola pública nos 3 anos do ensino médio ou só no 3º ano. Então, assim, foi muito bacana olhar para essa realidade e ver que a escola pública ganhou uma formalidade diferente. E nós somos privilegiados por sermos desse público, por estarmos trabalhando com ele, e os estudantes precisam se ver nessa realidade. Vocês precisam olhar para isso e ver uma grande vantagem. Eu tenho um potencial muito grande de fazer a faculdade que eu quero fazer. Então, eu gostaria de ficar isso bem bacana. É verdade, você só falou aí verdade, viu? Eu quero deixar aqui uma coisa bem clara que pediram, né? Às vezes as pessoas podem não estar assistindo agora no momento por diversas atividades, né? Até mesmo por falta de internet. Hoje à tarde eu tive problema de energia, inclusive. Mas vai ficar salvo, tá? No meu IGTV, né? Posso mandar também para Getúlio. E aí você que não está conseguindo acessar agora, você pode acessar depois, tá bom? Foi muito bem, vamos continuar. Diga lá. Fala do FIES, para a gente poder falar sobre a característica TRI, que eu estou vendo aqui, a gente já está com faltando 25... Né? O tempo Fala do FIES, falar da teoria de resposta ao item, pode ser? Vamos sim. Olha, o FIES, até 2016, né, era o Fundo de Financiamento Estudantil, né? Ou seja, era uma espécie de que o governo emprestava o dinheiro para o estudante, para depois, em determinado momento, em determinada situação mais confortável, esse estudante, né, ressarcir ao governo, né, esse dinheiro que o aluno, por hora, precisou cursar em uma universidade particular, né, em uma faculdade particular. Então, nós temos um novo FIES. Né, o novo FIES ele vai se apresentar em duas modalidades. A primeira, ele vai ofertar vagas com juros zero para os estudantes que tiverem renda per capita, né, mensal de até 3 salários mínimos. Então, se o aluno perceber, ele é uma sequência. O aluno não conseguiu pelo SISU, que era tudo grátis, ele vai pelo ProUni. Inclusive, o calendário é exatamente assim, né? Alguns dias sequencial. Depois. Isso. E aí, depois do ProUni, que fica dividido, o aluno conseguiu uma bolsa ou conseguiu integral, ele vai para uma última, vamos dizer assim, possibilidade, que seria o financiamento do seu curso pretendido. Para aquele que já quer, né, terminou o 3º ano, não consegui isso ou aquilo, mas eu vou entrar, né? Ele poderia esperar um pouco mais, se fosse o caso, e fazer o Enem como egresso, né? Vamos dizer assim. Então, o aluno que não conseguiu, por exemplo, a sua bolsa de 50% devido ganhar mais de 3 salários mínimos, alguma coisa do tipo, pelo ProUni, ele pode entrar aqui já nas modalidades do FIES, tá certo? Então, relembrando, a primeira modalidade do FIES é aquela que vai ofertar vagas com juros zero, né? Para quem tiver, estudantes que tiverem, né, a renda mínima per capita afiliada até 3 salários mínimos, né? Lembrar que per capita é por pessoa, não é isso? Tá bom? Sim. O aluno vai começar a pagar as prestações respeitando, claro, o limite das suas rendas e, enfim, tá? E a outra modalidade, que é chamada agora de PFIES, né? Sim. Eu acho que os alunos já ouviram falar, senão a gente vai falar agora, é destinado aos estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos, ou seja, aqueles que já tem um pouco mais de condições, né? Então, essa modalidade, ela já funciona, né, como fundos constitucionais de desenvolvimento, de sustentabilidade, inclusive com recursos já de bancos privados, né? Deixar uma coisa aqui também bem clara para todo mundo. O aluno, ele pode conseguir 50% do ProUni, né? E os outros 50% pode conseguir FIES. Então, FIES, exatamente. Né? Isso é bacana, ele pode atrelar aí, se ele não tiver condições agora. Ah, mas eu só consegui 50% do ProUni. Então tá bom, vou esperar um pouquinho, quando sair o calendário do FIES, né? Existe toda uma documentação, a gente não vai falar aqui porque, é como eu disse no início, é muita coisa para a gente discutir. Existe toda uma documentação e tal, e para esse aluno, tá? Esse aluno que tem 50% do ProUni vai conseguir provavelmente 50% do FIES, ele não vai precisar mais nem do credor, né? Nem daquele fiador, que a gente chama. Tá certo? E aí, Edson, só cortando você, mas é interessante isso. Eu gostaria de dizer para os estudantes, eu consegui, assim, a minha primeira formação é agronomia, você sabe disso, eu acho que eu já te falei. Eu sou engenheiro agrônomo, e eu tinha tanta vontade de me formar, né? E a minha experiência primeira foi numa universidade privada, que na época eu não fiz não fiz o FIES, não fiz o ProUni.
mas aí eu tinha tanta vontade que eu pensava o seguinte, eu vou fazer um empréstimo, sujar o meu nome, o meu CPF, para me formar, porque eu achava muito bonito, eu acho muito bonito uma pessoa formada. Então, os estudantes precisam entrar nessa realidade cheio de vontade de fazer as coisas. O FIES é um caminho para você fazer o curso de medicina que você escolheu fazer, para você fazer o curso de engenharia que você escolheu fazer. Quando você quer fazer as coisas, as portas se abrem, é o poder da atração, né? Tem um filme e um livro que fala sobre isso, eu sempre falo isso nas minhas palestras. O poder da atração para a gente poder conseguir as coisas. Então, você precisa se encher de vontade para querer fazer. Então, SISU, ProUni e o FIES são caminhos para que a gente possa chegar ao curso que a gente escolheu. Hoje o aluno, ele não chega à universidade se ele não quiser mesmo, né? Se ele não Exatamente. Quiser. Sim, Edson, e ainda abro um parêntese para falar sobre o PE no Campus, que eu acho que você conhece. O programa que oferece bolsas do estado de Pernambuco. Minha gente, olha, nós temos estudantes, eu acredito, assistindo a gente de todo o Brasil, não sei, mas eu gostaria de dizer para você que é estudante da rede de educação de Pernambuco, da rede pública, que nós temos um programa chamado PE no Campus, que oferece bolsa aos estudantes, né, que obtiverem notas no Enem e conseguirem ingressar em qualquer curso superior de universidades públicas do Brasil, distante 50 quilômetros da sua casa. Verdade. Então, a gente tem uma bolsa que chega a R$ 950 no primeiro ano de curso que você vai conseguir essa bolsa, e no segundo ano você vai receber uma bolsa de R$ 400 durante um ano, podendo ser renovável. Então, são 2 anos de bolsa. O primeiro ano, 950, e no segundo ano você recebe R$ 400, podendo ser renovada essa bolsa. Então, você só precisa fazer o Enem, ser aprovado em qualquer universidade pública do Brasil, em qualquer curso que a universidade fique distante da sua casa 50 quilômetros, certo? Precisa ser 50 quilômetros da Valnei Maia. Precisa, Valnei, porque o programa é exatamente para atender a sua necessidade fora de casa. Exatamente. Então, minha gente, se apegue a isso, porque você está cheio de oportunidade para fazer o seu curso superior. Professor, interrompi, pode continuar. Eu queria só responder aqui a Rafael também. Rafael, existem inúmeros canais. Eu vou citar aqui alguns, mas existem números muito bons. O ProEnem, o Descomplica, o Estude, o Me Salve, né? Todos esses daí são canais respeitados, canais, né, muito bons, que você pode estar, alguns, né? Eu posso, exatamente, do professor Ferreto, isso mesmo. Eu posso até estar enganado, mas alguns desses você pode assinar um pacote extra, como você também pode, né, ter algumas aulas grátis que dá para você ir, ir guiando, dá para você ir estudando, né? E aqui eu também quero reiterar um professor muito bom, formado pelo ITA, é um professor de Fortaleza, o professor Renato Brito. Ele é dono da Veste Cursos e da Veste Seller. Procurem aí no YouTube para vocês assistirem um vídeo aula dele, para você ver se você não... Ele é um professor de física, o irmão dele é professor de matemática, e ele já tem, né, na sua editora lá, no seu Veste Cursos, já tem uma gama de profissionais, inclusive voltados até para colégios militares, cursos militares. Muito bom profissional. Edson, a galera está questionando se precisa estar andando 50 quilômetros todos os dias. Não é assim, é assim. Você passou na universidade, você está em Araripina, e você passou no Juazeiro. O Juazeiro é 50 quilômetros mais longe que Araripina, mais distante? Né? Logicamente sim. Então pronto. Você pode morar lá, ou você pode se deslocar indo e vindo. É uma escolha sua. Mas essa é uma característica do programa PE no Campus, tá? E aí você vai poder fazer o seu curso recebendo essa bolsa, e aí, minha gente, é muito bacana. Eu digo isso por experiência própria, porque eu fui estudante do PIBID, na verdade fui bolsista do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E se você me permitir, o PIBID da URCA foi o 6º melhor de 250 escolas, universidades do Brasil. Tá vendo? Então, assim, fui estudante do PIBID, o PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Eu recebi uma bolsa de R$ 400 durante toda a faculdade. Foi por 2 anos, renovável por mais 2 anos.
na Universidade Federal do Piauí. E a gente ficava muito confortável para estudar. Minha gente, é muito bom fazer um curso superior recebendo uma bolsa, porque aí você vai ajudar os seus menos, pais. né? Sim. Né? Edson, a gente está com o tempo bem avançado, mas eu gostaria de falar... Pronto. Uma característica bem interessante das provas atuais do Enem, a prova 2020 possivelmente terá uma semelhança muito grande com a prova de 2019, tá? No seu formato. Então, nós trabalhamos por área de conhecimento, tá? Essas áreas de conhecimento, as questões, elas são interligadas. Então, veja, a questão fala muito dentro da sua área. É importante que nós, enquanto professores, possamos ver isso nas questões. Quando se fala em ciências da natureza hoje, por exemplo, eu falo, aliás, em áreas de conhecimento, eu falo em ciências da natureza como sendo uma área, e dentro dela eu tenho 3 disciplinas que são bem afins, que é biologia, química e física. Pronto. Então, estudantes, quando eu pego, nós, enquanto cursistas, enquanto professores, enquanto alunos, quando eu pego uma questão de biologia, ela fala muito para mim de química e de física. É um contexto dentro da área que a questão apresenta para a gente. Isso foi um ganho muito grande. Quando se fala nas áreas de conhecimento, então, agora nesse formato do Enem, que para a gente é uma modernidade enquanto estudiosos de educação, a gente percebe que essa característica de correção da avaliação pela TRI, a TRI é a teoria de resposta ao item, é uma metodologia de avaliação. Então, basicamente, nós temos 2 teorias, que é a TRI e a TCT. Então, a teoria clássica do teste, que é a TCT, a gente faz o tempo todo enquanto professor. Deixa eu dar um exemplo bem interessante. Eu faço uma prova de 10 questões. Geralmente, os professores atribuem 1 ponto a cada questão, ou a primeira vale 2, a segunda vale meio ponto. Eu sei que eles fecham 10. Então, veja só, o estudante, vamos dizer que a prova tem 10 questões. Cada questão vale 1 ponto. Ele acertou 6 questões, então ele tem 6 pontos. Teoria clássica do teste. Pronto. Uhum. Mas aí, a característica do Enem, assim como qualquer outra avaliação de larga escala que a gente tem hoje no Brasil, é simplesmente olhar para a teoria de resposta ao item, que é a TRI, tá? Que faz a correção da prova do Enem, faz a correção da prova do SAEB, do SAEP de Pernambuco, porque ela é capaz de atribuir ao estudante uma proficiência em cada questão. O avaliador, ele não quer saber se simplesmente você sabe da questão, ele quer saber a sua proficiência dentro daquela questão. Então, professor, como é que funciona isso? Os itens, eles são calibrados. Então, por isso que é interessante você ter uma coerência no acerto das questões fáceis para as difíceis. Porque a gente entende, enquanto avaliador, isso é possível fazer isso utilizando a metodologia TRI, que se o estudante teve uma coerência no acerto, ele acertou questões das fáceis para as difíceis, então a aprendizagem dele corresponde ao que a gente, enquanto MEC, ou enquanto governo, enquanto política de educação, pretende desenvolver nos estudantes. Então, por isso que é coerente. Então, as questões, elas são calibradas. Os estudantes precisam ter esse controle de ter uma coerência nos acertos. Então, quando se fala muito nisso na TRI, a primeira resposta que vem na nossa mente, a primeira ideia é que o Enem é anti-chute, ponto. O Enem é anti-chute. Não adianta a gente chutar e acertar as questões difíceis e errar as fáceis. Professor, quer comentar? Não, eu ia só colocar isso mesmo para você. Realmente, né, ela vai inibir mesmo, vai impedir esse famoso chute, né? E vamos trazer um dado também importante para a galera que está aí acompanhando. De 180 questões que vocês vão fazer, 25% delas são fáceis. Ou seja, exatamente. 45, né? 45 questões são difíceis, outros 25%. E 50% da prova são questões intermediárias. Sim. Então, o aluno, o candidato, é interessante que ele, vamos dizer assim, permeie questões, acerte questões em quantidade interessante do nível fácil, do nível intermediário e do nível difícil. Não adianta acertar a questão difícil e errar fácil, né? Porque isso daí não vai colocar a sua nota de corte lá em cima.
A gente consegue perceber alunos que dizem assim, poxa, eu não entendi por que é que eu acertei tantas questões e tirei 600 e fulano acertou tantas questões e tirou 600. Então tá aí a explicação, né? Então, realmente, cada item desse vai trazer um grau de dificuldade a mais ou a menos, né, para permear a sua nota. Não adianta você terminar a prova, já sei quantas eu acertei, já sei qual é a minha nota. Não. Então, tem que esperar sair o resultado oficial para você chegar a essa dedução. Pode falar. Professor, nós temos uma teoria que a gente fala muito, que é a metáfora das barreiras, né? Quando a gente pega 3 estudantes, a gente consegue fazer isso, não sei se dá para a galera entender daqui, mas a gente pega 3 estudantes, cada qual com 20 acertos na prova. Cada um desses estudantes possivelmente terá uma nota diferente. Então, cada um deles teve 20 acertos, ao acaso, dentro da prova. Então, cada um deles terá uma nota diferente. E o que vai diferenciar a nota maior da menor é justamente essa coerência nos acertos. Se os estudantes acertaram questões coerentes, ou seja, questões que sejam fáceis para as questões difíceis, se eles têm essa ideia, se eles fizeram esses acertos, eles terão notas maiores, mesmo com o mesmo número de acertos do outro. É possível perceber isso quando a gente analisa a calibragem dos itens. E quando a gente olha para a proficiência dos estudantes, e eu gostaria de falar Vinil Ferreira, né? Do que errar uma fácil e acertar uma difícil. Pronto. Então, veja, é interessante, viu, Vini, né? É interessante quando a gente olha para essas questões e, às vezes, o estudante pega uma questão lá no Enem e diz assim, meu Deus, eu tenho certeza que isso aqui é uma pegadinha. Porque está muito simples isso. Mas, na verdade, às vezes, o avaliador precisa olhar para você e entender a sua proficiência. Lembra, uma das características da prova do Enem é avaliar a qualidade do ensino médio. Nós precisamos saber como que vocês estão saindo. Era o fim primeiro, né? Exatamente. Quando o Edson me perguntou qual era o público-alvo do Enem, o público-alvo verdadeiramente direto é os estudantes que estão terminando a fase de ensino médio. Porque eles dão a gente a capacidade de avaliar aquela etapa de educação. E detalhe, o Enem não avalia o terceiro ano do ensino médio, simplesmente avalia a etapa, ponto. Avalia o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Porque a gente vê muito, Edson, a galera às vezes cursa o primeiro, o segundo ano, e aí não liga muito quando a gente fala de Enem. Né? Não, mas eu preciso falar de Enem no terceiro ano. E aí no terceiro ano eu vejo que a galera se debruça mesmo para poder dar conta de tudo. Parabéns, é isso mesmo. E fica com a base dificultada, né? Porque não levou a sério o primeiro e o segundo, né? Isso. Aí, às vezes, eu gostaria de deixar bem claro, o Enem avalia a etapa, o primeiro, o segundo e o terceiro ano, tá? Então, fica bem com isso, porque o tempo todo ali você está... professor, mas aí eu olho lá no terceiro ano, eu vejo que eu não aprendi muita coisa, eu fico preocupado, eu vejo muito depoimento dos estudantes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu gostaria de citar uma pessoa aqui que é um grande mestre para mim, que é o professor Diógenes Jacó. Ele me disse uma coisa uma vez, sabe, Getúlio? Eu ouvi um comentário, abre aspas, ele me disse assim, uma pessoa fez a seguinte sugestão para mim sobre o conhecimento. Ele disse assim, olha, o conhecimento que eu acho que não tenho hoje é semelhante ao que eu comi ontem. Foi capaz de me trazer até onde eu pude. Me fornecer energia, hoje eu não sei mais o que eu comi ontem, talvez, mas foi capaz de me trazer até aqui. Então, o conhecimento que você adquiriu no ensino fundamental, no primeiro ano, no segundo e chegou no terceiro, ele está com você. Ele foi capaz de te trazer para o terceiro ano. Então, você só precisa encontrar isso verdadeiramente. Então, fica bem que você está cheio e preparado para fazer a prova do Enem. Muito bem, Getúlio. Nós estamos chegando nos últimos 5 minutos. Eu vou fazer meu último comentário. Desde já agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco. Agradeço, né, o seu sim para discutir com a gente essa temática tão importante. Né, as pessoas que sempre me seguem, me acompanham. Né, muito obrigado. Meus alunos e ex-alunos que estão aqui comigo. Eu só queria dar uma dica para vocês. De fato, a grande sacada do Enem é a redação.
Veja por quê. As outras áreas trazem consigo inúmeras disciplinas. Para elas conversarem entre si, que é o que o Enem tem contextualizado nos últimos anos, né, faz com que a gente tenha um cognitivo bem desenvolvido para isso. E às vezes, quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, isso ainda leva um tempo, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida da gente, né? E aí o que acontece? Língua portuguesa, linguagens e suas tecnologias. Então, é português, é inglês, é espanhol, é artes, né? Filosofia, não, perdão. Eu acho que é educação física, né? Isso. Olha o tanto que o aluno tem que se debruçar. Cada um desses aqui é demais, né? Então, ciências humanas, é história, geografia, filosofia, sociologia, não é isso? Aí vem ciências da natureza, que tem sido um karma para muita gente. Física, química e biologia, né? Mas ainda são menores. São disciplinas talvez mais pesadas, mas ainda são menores em relação às demais que a gente falou das outras áreas. E vem duas outras que eu aposto muito. Não é porque uma delas eu trabalho, que é matemática. Mas matemática, só ela em si, é 25% da prova. São 45 questões só de matemática, né? Então, se o aluno mandar bem em matemática, e se o aluno ler, produzir redação, porque só redação é um peso. Só redação é 20% da nota geral. Então, não adianta o aluno tirar 900, 800, 700, 800 nas áreas e tirar 200 em redação. É preferível que ele tire 500, 600 nas demais áreas e tire um 900 na redação, que aí ele vai ver que a nota dele vai subir bastante. Então, uma dica minha seria o aluno, eu sei que muitos nem gostam, né, de matemática, mas faça esse esforçozinho se você quiser, né, galgar resultados melhores, né, pratique redação, veja o que está acontecendo na realidade, nos dias atuais, né, para poder produzir seus textos. Lembre que vão ser 2 avaliadores que vão avaliar a sua redação. Se houver muita discrepância das notas, é que vai para um terceiro. Do contrário, faz-se a média, né? Cada segmento que é pesquisado, você sabe, né? Cada segmento que é pesquisado lá e que é atribuído para o Enem, para a prova da redação, vale 200 pontos. O aluno já começa a prova com 1.000 pontos. Conforme ele vai cometendo seus erros, é que esses valores são retirados. Não é assim? Sim. Foi muito bem. Eu acho que eu já falei demais. É com você, já para a gente encerrar. Rapaz, Edson, esse papo tá muito bom. A gente tem que marcar uma reprise. Pois é, rapaz. Como diz Sandra V1, ó, vamos marcar a parte 2. Sandra já tá pedindo a parte 2. A gente precisa... Então, minha gente, nesse período que a gente está vivendo, como eu já falei, cheio de incertezas, mas aí vocês podem ter certeza de que o Enem 2020 seja realizado em 2020, agora dezembro, como propõe a enquete, ou 2021, será show. E você não pode ficar de fora dessa proposta, de forma alguma. E aí vocês têm canais o tempo todo aí bombando, que ajudam no desenvolvimento dessas habilidades necessárias para o Enem. E eu gostaria de pedir para vocês se empenhem nesse processo. E é interessante que a escola, como falei no início, a responsabilidade nossa, enquanto professor, Edson, e da escola, é fazer os estudantes voltarem a sonhar. A gente precisa fazer isso. Olha, você pode conquistar aquilo que você ainda não conquistou a partir do Enem. O Enem é a porta de entrada. Você precisa se empenhar nessa realidade. E aí, quando eu falo isso, eu falo com empolgação tão grande, porque uma vez um estudante perguntou assim, professor, por que você está tão empolgado em falar sobre isso? Eu disse assim, porque eu gostaria que alguém falasse isso para minha filha, porque nem sempre eu vou poder ser professor dela. E eu disse isso, eu gostaria que um professor falasse isso para minha filha, né? Que você precisa defender os seus sonhos. E aí, quando a gente fala isso, só para... ainda tem um minuto, Edson? Tem 1 minuto mesmo. Eu gostaria de dizer para vocês aqui uma frase. Eu olhei aqui e de repente eu achei muito bacana. Acertem tudo o que puder acertar. Ponto. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Ponto. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. A possibilidade de realizarmos o sonho é o que torna a vida da gente interessante. Fiquem com Deus e um forte abraço. Eita, Getúlio, foi muito bom, viu? Realmente, a gente poderia passar aqui mais tempo, mais horas, né?
Eu quero Verdade. agradecer as pessoas que estiveram conosco, né? As pessoas lá de Araripina, do Piauí, provavelmente, daqui do Ceará, né? Estamos nos últimos 15 segundos. Lembrar as pessoas que nos acompanharam, que ainda não Pronto, viram a Socorro live. Machado, Cleidiane, Pronto. aqui. Nós Vini, vamos né? deixar salvo. Pronto. Alisson. Um abraço, Alisson. Muito bem. Getúlio, mais uma vez, obrigado por tudo. Um Professor, abraço.